Meus amados, vamos ver o que o apóstolo diz a respeito da necessidade de apologética. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E no capítulo seguinte ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, isto é, persista, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, apresente a sua defesa com argumentando, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em razão disto, vamos dar continuação à obra. Vou ler aqui o artigo A Lei na Antiga Aliança, artigo extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal. Este estudo você poderá encontrar aqui no meu site, palavradaverdade.com. Não sei se dá para visualizar aí, com novo layout, novo rosto. E aqui você encontra logo na primeira página o último vídeo produzido pelo meu ministério, ou aquele vídeo que eu achar por bem destacar em determinado momento, e algumas fotos, e no final as últimas publicações e os últimos artigos. Finalmente, logo abaixo você tem a possibilidade de ser dirigido à audioteca, ou seja, o site de áudios, onde nós temos mais ou menos 200 áudios para você gravar, ouvir, salvar em seu computador, com muitas reflexões bíblicas e louvores também. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Lições bíblicas, a lei na Antiga Aliança. Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Mas, antes que a promessa viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, já não estamos debaixo da lei. Gálatas 3, versículo 19 a 25. A palavra traduzida, lei, grego nomos, hebraico Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento do Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do conceito mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias vezes. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões, isto é,
a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus, o despertar dos homens, e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou reler aqui esse primeiro item, que é muito importante. Ela foi dada por Deus, a lei, por causa das transgressões, isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 24, conforme Romanos 5, versículos 20 e 8, versículo 2. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, como está em Romanos 7, versículo 12, era inadequado, porque não conseguiu transmitir vida espiritual nem força moral. Gálatas 3, versículo 21, Romanos 8, versículo 3, Hebreus 7, versículos 18 e 19. A lei funcionou como aio, o tutor do povo de Deus, até que viesse a salvação em Cristo. Gálatas 3, versículos 22 a 26. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo. Êxodo 19, 4 a 6, 20, versículos de 1 a 17 e capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 24, versículo 8. Então a lei proveu sacrifício de sangue para cobrir os pecados do seu povo e apontou para a morte expiatória de Cristo. Hebreus 9, versículo 14 e 10, versículos 12 a 14. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Gálatas 3, versículo 24. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Por isso, já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar de conformidade com as provisões no novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5, 17. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na sua vida, na vida dos seus seguidores. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. Romanos 3, versículo 31, 8, versículo 4. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos. Primeiro, a lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos morais do Antigo Testamento. Mateus 7, versículo 12, 22, versículo 36 e 40, Romanos 3, 31, Gálatas 5, 14. Bem como nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, Mateus 5, 28 e 20. 1 Coríntios 7, 19, Gálatas 6, 2. Essas leis
revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam hoje em vigor. As leis do Antigo Testamento, destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são obrigatórias. Hebreus 10, versículos de 1 a 14. Segundo, o crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para perdão e salvação. Gálatas 2, 16 e 19. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que, por meio da sua obediência à lei, expressam a vida de Cristo dentro de si mesmos. Romanos 6, 15 a 22. Terceiro, a fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé nele, Deus torna-se o nosso Pai. Vejam João, capítulo 1, versículo 12. Por isso, a obediência que prestamos como crentes não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. Gálatas 4, versículo 6. Quarto ponto. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Romanos 16, versículos 25 e 26, Hebreus 10, versículo 16. Nós a cumprimos ao andarmos segundo o Espírito. Romanos 8, versículos 4 a 14. O Espírito nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo e a cumprir a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 3. Por isso, a conformidade externa com a lei de Deus deve ser acompanhada pela transformação interior do nosso coração e espírito. Mateus 5, 21 a 28. Quinto ponto. Os crentes, tendo sido libertos do poder do pecado e sendo agora servos de Deus, seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. 1 aos Coríntios 9, versículo 21. Ao fazermos assim, cumprimos a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. E em nós mesmos somos fiéis às exigências da lei. Sexto ponto. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai Celeste é uma condição permanente para a entrada no reino dos céus. Mateus 7, versículo 21. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7, versículo 4. Então vamos ver o significado de mortos para a lei. Já não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Gálatas 3, versículos 23 a 25. Capítulo 4, versículos 4 e 5. Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus
receber o seu Espírito e a sua graça, e assim receber perdão, ser regenerados e capacitados para produzir fruto para Deus. Romanos 6, versículos 22 e 23, 8, versículos 3 e 4, Efésios 2, versículo 10, Gálatas 5, versículos 22 e 23, e Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Esses comentários foram extraídos da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu acrescento o seguinte aqui. Em razão do que vimos, não se pode dissociar os 10 mandamentos da lei de Moisés. As 10 palavras fazem parte integrante da lei mosaica. Inserem-se no Pentateuco como vontade expressa de Deus. Moisés escreveu sob inspiração divina, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Da mesma forma, todo o Novo Testamento foi escrito sob o poder do Espírito Santo. Não mais vivemos sob a tutela da velha aliança, pois, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Hebreus 8, versículo 13. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Hebreus 8, versículo 7. Então, este estudo está respondendo àqueles que insistem em dizer, em proclamar e ensinar que a guarda do sábado é imprescindível à nossa salvação. É indispensável à nossa salvação. É meio de salvação e não é. E a respeito disto, o teólogo adventista Samuel Bacchiocchi, eu não sei se é Bacchiocchi ou Bacchiocchi, ele disse que a Bíblia rejeita a guarda do sábado como meio de salvação. No final do seu livro, que tem o título Do Sábado para o Domingo, ele faz essa declaração. Então está aqui a palavra da verdade.